Fala rapaziada, tudo beleza? Queiroz na área, chegando com mais um conteúdo pra você, torcedor do Esporte Clube Bahia. A gente vai ver aqui que PVC, jornalista aí do UOL, falou que o Bahia é o Manchester City brasileiro. Pois é, meu amigo. Taticamente falando, o Bahia se parece muito com o time de Pep Guardiola. Vamos ver aqui a opinião do jornalista. Tem também triunfo do Internacional sobre o Atlético Nacional da Colômbia e assumindo aí a primeira colocação do Grupo F, grupo que tem o Esporte Clube Bahia. Tudo isso e muito mais você vai conferir nesse conteúdo. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno. Aqui você encontra futebol todos os dias, sempre com foco no Esporte Clube Bahia. Eu te peço encarecidamente like e comentário para ajudar a impulsionar esse vídeo, fazendo com que ele alcance mais pessoas. Peço também sua participação na inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, faça parte da nossa família que cada dia mais cresce. Ajude-nos a chegar à marca dos 50 mil inscritos. Outra forma de você ajudar o nosso canal é assistir esse vídeo do início até o final. Assim você ajuda a aumentar o nosso nível de importância aqui na plataforma, beleza? Conto com todos vocês. Galerinha, vamos falar aqui do triunfo do Internacional, triunfo maiúsculo lá no Beira-Rio. Tá aí, meu amigo. Alan Patrick comemorando um dos seus gols do triunfo do Internacional sobre o Atlético Nacional da Colômbia. Alan Patrick que marcou aí 3 gols, marcou um hat-trick, tá jogando demais o Alan Patrick. Marcou aos 50, aos 82 e aos 88. Lembrando que 2 gols foram de pênalti. E aqui tem a matéria do futebol baiano que elucida um pouco do que foi Inter 3, Atlético Nacional 0. Na noite desta quinta-feira, dia 10, o Internacional venceu o Atlético Nacional da Colômbia pelo placar de 3-0 no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Libertadores de América. Todos os gols foram marcados pelo meia Alan Patrick, 2 deles cobrando pênalti. Com o triunfo, o Inter chegou aos 4 pontos e igualou a pontuação do Bahia, que venceu ontem o Nacional por 1-0 no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, com um golaço de Eric Pulga. E aí a gente consegue ver aqui a tabela do Grupo F, né, que compõe o Internacional, primeiro colocado com 4 pontos, 2 jogos, um triunfo, só que aí tem 3 de saldo de gols. Aproveitamento de 66%. Bahia vem logo em segundo colocado com também 4 pontos, também um triunfo e um empate, né? Também os mesmos 66% de aproveitamento, só que no saldo de gols o Bahia perde, tem 1 apenas. O Atlético Nacional tem 3 pontos, 2 jogos, um triunfo e uma derrota, 50% de aproveitamento, e o Nacional do Uruguai é o lanterna com nenhum ponto ganho, né? São 2 jogos e 2 derrotas, saldo de -4. Vale lembrar que na próxima rodada o Bahia enfrenta na Fonte Nova, na quinta-feira, dia 24, daqui a 14 dias, o Atlético Nacional da Colômbia, podendo aí, né, se ganhar, abrir, né, 4 pontos em relação ao Atlético Nacional, meu amigo. Ficaria muito tranquilo, né, porque o Bahia teria aí pelo menos uma rodada de frente em relação ao Atlético Nacional. Na verdade, 2 rodadas, né, porque seriam 3 pontos mais 1. Então seriam 2 rodadas, faltariam 3. Então se o Bahia ganha o Atlético Nacional da Colômbia na próxima rodada em casa, o Bahia encaminha muito bem sua classificação, isso porque ainda enfrenta o Nacional do Uruguai jogando na Arena Fonte Nova. Então tá um caminho muito tranquilo agora para o Bahia se classificar na Copa Libertadores de América. E você tá confiante no Esporte Clube Bahia? Deixa aí nos comentários. Agora a gente vai ver aqui que PVC, o Paulo Vinícius Coelho, comentarista lá do UOL Sports, trouxe aí sua opinião a respeito do futebol que vem praticando o Esporte Clube Bahia. Segundo ele, taticamente, o Bahia se parece muito com com o Manchester City, desculpa. Vamos ver aqui o que ele disse. Vamos falar sobre o Bahia? Bahia ontem, uma vitória importante, 1-0 sobre o Nacional, foi lá no Uruguai, um golaço do Eric Pulga. E um Bahia que vai caminhando nessa Libertadores muito bem, depois de um empate com o Inter na primeira rodada, que foi um jogaço, consegue essa vitória fora de casa. Tem o Rogério Ceni falando aí sobre essa atuação. Ele gostou muito da atuação do time, achou que venceu e convenceu, superando a pressão do time uruguaio. Xande, sem Ramos Mingo, sim, sem Ademir. Ele optou por trocar. Ele optou por fazer um caminho pela linha amarela e deu certo, chegou lá no lugar certo. Então, mas é que a gente estava falando do Felipe Luiz. Se isso. perde o jogo, o Rogério ia ser crucificado. Inventa, pardal, todos os adjetivos aí da internet, do Twitter, que você lê todos os dias. Ah, o Rogério fez essas mudanças, ganhou,
ganhou com autoridade, e eu sempre vou repetir aqui, eu coloquei em dúvida muito, será que o Eric Pulga é um jogador que está pronto para Libertadores? Né? Porque a gente viu o jogo dele da pré-Libertadores, ele perdeu o gol feito. Falei, de repente não é. Calei a boca aqui, é um jogador que mostrou personalidade. Ontem fez um gol, aliás, um belo gol, um golaço. Foi um golaço. Se emocionou depois na zona mista, falando sobre como o Bahia o recebeu. Era um moleque que até 2 anos atrás estava jogando a Série C, moleque muito humilde, o Eric Pulga, gente finíssima ele, e bom de bola. Então, assim, trabalho de treinador é isso. Quando ganha, não pode ser o melhor do mundo, mas também quando perde, não pode ser o pardal. E acho que a gente está muito nesse exagero. Não, e muito olhando para o seu clube apenas. Então, por exemplo, pouca gente da torcida do Flamengo sabe qual é a escalação do Bahia. Pouca gente da torcida do Bahia sabe qual é a escalação do Flamengo. Aí o torcedor do Flamengo fala assim, mas ele tirou o Gerson, tirou o Pulgar e tirou o Wesley. E o Rogério tirou o Ramos Mingo, o Caio Alexandre e o Ademir. E aí, qual a diferença? A diferença é que o Bahia venceu e o Flamengo perdeu. Que deu certo, né? A diferença é que deu certo. E um ataque adversário que tinha Otero e Vargas, era um jogo, e assim, fácil. Um adversário que é campeão de Libertadores, que é super tradicional, contra um time que joga a Série C jogou a vida inteira a Série C do Argentinão, que só tá na Série A do Argentinão porque tem 30 clubes e não tem rebaixamento, que é uma pouca vergonha o futebol argentino. Pensando assim, o Rogério arriscou mais que o Felipe Luiz, né? Era mais controlado o jogo do Flamengo no Maracanã, diante de um adversário mais frágil que o Rogério, mas o Rogério deu certo, o Felipe não deu, então isso acaba manipulando toda a narrativa. Vamos voltar ao grupo do Bahia aí pra gente dar uma olhada? Esse grupo que antes de começar a Libertadores, todo mundo apontava, é o grupo da morte. O grupo do Racing lá também era um grupo difícil, mas nesse grupo difícil, o Bahia vem se destacando. Com 4 pontos, o Atlético Nacional tem 3, Inter e Nacional tem 1 ponto. E o Nacional tem nenhum ponto e o Inter tem 1. E pensando nessa trajetória do Bahia, é um Bahia que vai quebrando marcas ao longo da competição. Volta à Libertadores depois de 36 anos. Volta à fase de grupos depois de 36 anos. Agora ontem conquistou a primeira vitória fora de casa contra um time estrangeiro na Libertadores. É um Bahia que vive um novo momento que vai quebrando marcas. Isso é legal da gente acompanhar. E tá muito divertido ver o Rogério trabalhando, porque, ele tá trabalhando muito bem. Segundo, ele está fazendo coisas que o Grupo City faz. Até coisas que o Bahia foi treinar em Manchester. Sim. Então, por mais que não se trata de você copiar, trata-se de observar e captar conhecimentos novos. O Bahia joga muito parecido com o que o City joga e com o que o City jogava em 2023. Né? Puxando um lateral na linha do volante, fazendo saída de 3, chegando na última linha com 5, fazendo a movimentação para 4-1, 4-1 defendendo, 4-4-2 defendendo. São maneiras diferentes de jogar. É verdade que tem mais gente jogando assim, mas ele está fazendo de uma maneira muito consistente. O Bahia tem um dilema que é a capacidade de construir o jogo versus a quantidade de gols marcados. Essa equação ainda pode melhorar. Mas é um time que controla o adversário, joga no campo ofensivo, impõe o seu jogo ao adversário. É muita qualidade de jogo. Eu não gosto de uma coisa que o Guardiola fazia e outro dia o Rogério fez, que é entrar no campo e demonstrar que você está dando a instrução de posicionamento para um jogador seu. Como o Guardiola já fez isso com o Kimmich, já fez isso com o Grealish, já fez isso com o Foden, o Rogério outro dia fez com o Eric. Se o Eric está tudo bem com isso, se o Rogério está tudo bem com isso, não tem problema. A imagem não me causa bem-estar. Isso chegou a repercutir bastante, né? Porque ele poderia ter feito isso no vestiário, mas acabou expondo o jogador de alguma maneira, fazendo aquilo no gramado, uma bronca pública. O Guardiola fez isso muitas vezes. Mas a gente já debateu bastante ao longo dos últimos anos como o Rogério lidava com o vestiário, né? Muitos questionamentos por conta de como ele tratou isso no Cruzeiro, no próprio Flamengo também. E me parece que a percepção mudou recentemente, de que o Rogério não tem essa dificuldade que todo mundo apontava que ele tinha com o vestiário. Isso, o próprio Rogério, não sei se ele está se transformando porque está amadurecendo como técnico, está compreendendo que os atletas não são como ele era como jogador, que cada um é de um jeito, mas isso está mudando, né? Está mudando. Assim, eu vou dizer porque pelo que eu acompanhei no São Paulo as passagens do Rogério. O Rogério era quando tinha acabado de pendurar a luva e se torna técnico do São Paulo em 17, muito recente, teve muita dificuldade. Quando ele retorna já de trabalhos muito positivos e longevos, como por exemplo foi do Fortaleza, ele esbarra numa situação em que tem ali uma falta de dinheiro, teve a história da piscina, elenco reduzido, a qualidade do elenco não era uma qualidade como hoje ele tem, possibilidades lá com o Bahia, com o Grupo City por trás, de jogadores com o estilo dele, com jogadores que ele gosta de escolher e contratar. O Eric Pulga é um exemplo, que ele foi lá e pensou do Ceará. Ele gosta desse estilo de jogador. O Eric, que ele colocou ontem, que veio do Atlético Paranaense, é um jogador que ele gosta muito também. Então, é um trabalho que também dá ao Rogério a segurança do respaldo. Porque o Rogério, por mais que ele seja vencedor, por mais que ele seja um cara gigantesco na carreira que ele tem,
quando chega para ser treinador, tomada de decisão, você fica um pouco ali acuado. Você, treinador, é diferente de você, jogador. Porque jogador, acho que eu já até falei com o Rogério sobre isso, porque jogador é só jogar. O treinador cuida de tudo. Então, assim, pro Rogério ter a estabilidade do Grupo City, do Ferran Soriano falar, não, ele é nível Guardiola, aqui não vamos mandar embora por pressão de torcida, o trabalho flui melhor. E sem dúvida nenhuma, o trabalho do Rogério no Bahia é um trabalho muito promissor. Muito legal de acompanhar, a gente segue acompanhando esse Bahia. Tá aí, galerinha, a opinião do PVC e também da bancada ali do UOL Sport, juntamente com o André Hernan, falando a respeito de como o Bahia se parece muito hoje com o Manchester City, e de fato o Bahia é o Manchester City brasileiro. Espero que também possa garimpar os títulos que o Manchester City garimpou jogando lá na Europa, né? Espero que pelo menos aqui no Brasil, meu amigo, o Bahia domine, né, e ganhe pelo menos uns 3, 4, 5 títulos. Eu quero ver isso aqui, ó, meu, esse escudo aqui, com 1, 2, 3, fazendo volta de estrela, se for possível. É isso que eu quero ver, tá bom? No mais, muito obrigado a todos. Se você gostou do conteúdo, por favor, like, comentário, se inscreve, se puder, mande um super sticker. E também, se você não assistiu do início ao fim, volta, assiste, ajuda, por favor. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!